Jó, capítulo 1, os 5 primeiros versículos. Jó, capítulo 1, 5 primeiros versículos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir a voz do Senhor falando no nosso coração, ministrando na nossa vida. Estamos em culto, estamos em momento de adoração, mas agora é o momento de nós ouvirmos a Tua voz e que ela fale profundamente para que saiamos daqui de forma transformada, que saiamos daqui com a nossa família transformada pela palavra do Senhor. Fala, Deus. Ouvimos em nome de Jesus. Amém. Jó, um exemplo de família. Querido, será que encontrar uma família bem ajustada, harmoniosamente nos dias de hoje é tarefa fácil? Eu creio que não. Atualmente, um dos grandes problemas da família é exatamente isso, a falta de ajustamento. Ou seja, existe um desentendimento tremendo nos membros da família, pais e filhos, irmãos. E essa falta de ajustamento vai gerando uma sociedade desajustada, onde as famílias não têm muita estrutura, acostumadas a viver com agressões físicas. A separação, o divórcio hoje é algo muito comum no meio da sociedade, no meio da igreja, e muitas vezes nós temos familiares mortos pelos próprios familiares. A família sempre foi o alvo de Satanás. Sempre foi o alvo de Satanás. Quando ele tenta destruir a sociedade, destruir a igreja, ele mexe na família. A vida de Jó, ela tem muito para nos ensinar diante dessa tarefa desafiadora, que é viver em família, mas uma família bem ajustada. Muitas vezes, quando nós falamos de Jó, você pensa logo no sofrimento de Jó, na dor que ele sentiu, na perda da família, dos bens, aquele tempo todo que ele passou choroso, com o corpo feridos, mas não. Nós vamos falar de um Jó antes do sofrimento. Nós vamos falar de um Jó em família. Nós vamos falar de um Jó no relacionamento familiar. Acabamos de ler na Bíblia que Jó tinha uma família formada por ele, a esposa, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E pelo pouco que nós lemos, nós podemos ver que Jó tinha uma família muito bem ajustada. Nós não sabemos se os seus filhos eram casados ou se já tinham seus próprios filhos, porque a Bíblia não traz esses detalhes. Mas o que nós sabemos é que eles iam às casas uns dos outros,
faziam grandes festas, davam grandes banquetes. Portanto, tratava-se de uma família grande, tratava-se de uma família divertida, uma família que gostava sempre de estar juntos uns com os outros, celebrando, festejando, com certeza com muita comida, muita bebida, muita festa. Na casa da minha sogra são 7 mulheres. O 8º é homem. Quando junta, é uma grande festa. E eu estou preocupado, irmãos, porque só está morrendo genro. Já foram 3. Eu estou na fila. Mas imagina uma família grande, festejando, comendo, celebrando. Assim era a família de Jó. Mas a família de Jó não era diferente de nenhuma das nossas famílias de hoje. A Bíblia traz muito pouco detalhe sobre essa família, mas o pouco que ela traz, nós percebemos uma família harmoniosa. Uma família onde todos viviam em comunhão. Eu acredito, sem sombra de dúvidas, que um falava mal do outro. Na minha sogra era assim. Cada um falava mal do outro e cada um tinha medo de ser o primeiro a sair, porque saiu primeiro, pode ter certeza que o resto ia falar daquele que saiu. Provavelmente na casa de Jó também fosse assim, porque na sua família é assim, na família de todos nós, família é igual em todo lugar. Mas havia harmonia, havia comunhão. Os irmãos se preocupavam uns com os outros, o pai se preocupava com os seus filhos. Diz o verso 4 que os filhos de Jó davam festas, banquetes, convidavam as suas irmãs para participarem e estavam sempre vivendo naquela celebração, naquela alegria, união da família. Então podemos entender que a família de Jó era bem estruturada. Quais seriam os motivos dessa estrutura familiar? Qual seria os motivos do ajustamento dessa família, dessa comunhão que eles viviam uns com os outros? Eu vou te dar alguns motivos. Primeiro motivo, eles tinham o exemplo do pai. Eles tinham o exemplo do pai. Quem era Jó? Homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Está lá no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. É dessa forma que a Bíblia apresenta Jó. A integridade de Jó se refere a uma vida correta, a uma vida digna, a uma vida honesta, uma vida de acordo com a palavra de Deus, porque é o próprio Deus quem dá esse testemunho de Jó. A integridade da vida de Jó foi uma maneira dele impor respeito à sua família, impor respeito aos seus filhos. Essa integridade da vida de Jó foi a maneira dele outorgar à figura paterna uma autoridade dentro do lar, uma maior autoridade a ponto dele corrigir as falhas quando fosse necessário, mas ele tinha autoridade sobre a sua família. Jó não se constituiu um exemplo apenas em criar e prover, manter o lar. Jó exerceu com sabedoria o seu papel de liderança, o seu papel de sacerdote do lar. Jó procurou investir de modo especial na vida espiritual dos seus filhos. Diz o versículo 5 que decorrido o turno dos dias dos banquetes dos filhos, Jó chamava os seus filhos, santificava os seus filhos, se levantava de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de cada um deles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus o seu coração, e assim Jó fazia continuamente. Os filhos de Jó, eles conheciam um pai compromissado com Deus. Eles conheciam um pai temente a Deus.
um pai que orava pelos seus filhos, um pai que orava com os seus filhos, um pai que cultuava a Deus e ensinava os seus filhos a cultuarem também. Então, a primeira maneira que nós encontramos que essa família tenha sido estruturada era o exemplo que vinha do pai, como sacerdote, como cabeça do lar. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 5 a 7, Moisés diz para o povo de Israel: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A mensagem de Moisés era para que o pai tivesse responsabilidade de ser um exemplo espiritual para os seus filhos. E Jó era esse exemplo para a sua família. Nós podemos contextualizar esse exemplo e dizer que Jó era na igreja o que ele era em casa. A mesma pessoa, não havia diferença. Ele era um homem que temia o Senhor, ele era um homem que ensinava a sua família a temer o Senhor. A integridade de Jó, a retidão de Jó, mostravam que ele servia a Deus, que ele era compromissado com Deus, que ele conduzia a sua família nos caminhos do Senhor, e ele era o maior exemplo para a sua família. E a família foi crescendo estruturada, em comunhão, porque tinha uma direção, a vida do pai, o compromisso de vida que o pai tinha com Deus. Você está entendendo, meu irmão? Mas como família de Jó pode ser um exemplo para a nossa família, além do exemplo do pai, uma família estruturada é aquela que tem uma boa convivência familiar. Por causa do exemplo do pai. Um bom exemplo, uma boa convivência familiar. Obrigado, meu irmão. E essa boa convivência, ela pode ser notada em duas situações. Havia boa convivência entre os irmãos e havia boa convivência do pai com os filhos. Boa convivência entre os irmãos. Já lemos o versículo 4, eu vou repetir um pouquinho. Seus filhos iam à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas irmãs a comerem e beberem com eles. Quando eu leio esse texto aqui, eu fico percebendo que havia desejo dos irmãos estarem juntos. Havia alegria dos irmãos estarem juntos. Porque eles sempre estavam fazendo festas, banquetes. Então eu posso dizer sem medo de errar que era uma família feliz. Era uma família harmoniosa. Uma família que gostava de compartilhar, de passar momentos alegres, de sorrir, de brincar, de curtir a amizade de um com o outro. Está entendendo, meu irmão? E havia uma boa convivência entre o pai e os filhos. Jó mantinha um encontro periódico com os seus filhos. Jó era um pai interessado pela vida espiritual dos seus filhos. E isso nos ensina que os pais precisam saber como vão os seus filhos, o que eles têm feito, quem são os seus amigos, como que eles estão procedendo fora de casa, na escola, na rua. Jó tinha preocupação com a vida espiritual dos seus filhos. Então nós podemos afirmar sem medo de errar que a maior preocupação de Jó não era que time eles torciam, não era se eram bons alunos ou se eram bons profissionais, mas a maior preocupação deles é se eles eram tementes a Deus, se eles eram compromissados com Deus. Mas para que houvesse essa boa convivência entre os irmãos e boa convivência entre o pai com os filhos, precisava haver duas coisas. Primeiro, perdão. Perdão.
Querido, nenhum de nós é santo, não. Tem dia que a gente levanta azedo e a gente pisa no primeiro que aparece. E é muito mais fácil pisar dentro de casa do que na rua. Pisar dentro de casa do que pisar naquele que está na rua. Estou errado? Não, né? É muito mais fácil. Então o perdão, ele precisa ser exercitado para que haja harmonia e comunhão. E eu quero te dar um exemplo. José foi acertar conta com seus irmãos. José tinha todos os motivos do mundo para pisar nos seus irmãos, para maltratá-los, para vingar. Você não conhece a história de José, depois você lê lá em Gênesis. Mas diz o versículo 14 e 15 do capítulo 45, que José, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. Foi quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. E José, ao invés de questionar para os seus irmãos, por que vocês me venderam? Por que me julgaram num poço sem água, me abandonaram, me venderam? Por que vocês fizeram isso? José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois eles foram conversar. Outra coisa que precisa acontecer para que haja essa comunhão, essa harmonia dentro do lar, é respeitar as diferenças. Se você olhar para a palma da sua mão, para os seus dedos, você vai ver que numa palma de mão você tem 5 dedos. Se você colocar as duas palmas juntas, você vai encontrar 10. Todo mundo é assim, né? Ou tem alguém diferente? Qual é o dedo igual ao outro? Não tem. Uma pequena diferença, mas existe. Qual é esqueci o nome do negócio aqui. A digital igual a outra? Não tem. Então isso significa que não existem pessoas iguais. Na família de Jó eram 10 filhos, e eram 10 filhos, cada um diferente do outro. Porque na casa da minha sogrinha são 8 e cada um é diferente, totalmente diferente do outro. Claro que a melhor está comigo já há 40 anos. Mas nós somos diferentes. E pais e filhos precisam perceber essa diferença. Ninguém pode ser tratado igual aos demais. Precisa haver um tratamento individual. As diferenças precisam ser respeitadas de ambos os lados, dos pais e filhos, para que possa haver uma boa convivência, uma convivência harmoniosa, ajustada. Tem pais que foram pais cedo, 18, 19, 20 e poucos anos. Aí o filho começa a crescer junto de um pai jovem. Eu fui pai biológico com 41 anos. Olha a diferença de idade. Eu bonito aqui com 65 e o mais bonito ali com 22. Se não houver respeito às diferenças, não existe harmonia. Não existe harmonia. E para que Jó tivesse 10 filhos, o caçula do mais velho, foram 10 anos ou mais de diferença, mas eles viviam harmoniosamente. Portanto, irmãos, para que haja uma boa convivência, precisa haver diálogo, precisa haver momentos em família, mesmo que a família se reúna para conversar, compartilhar, mesmo que a família se reúna para brincar, mesmo que a família se reúna para contar piadas, para rir, precisa haver uma boa convivência em família, e Jó tinha essa convivência. Aqui no texto nós percebemos isso, morava cada um na sua casa, cada um separado, mas a Bíblia não diz se eram casados ou não, mas eles se juntavam para festejar, se juntavam para dar banquete, se juntavam porque sentiam alegria, havia comunhão, havia boa harmonia entre os irmãos e com o seu pai. Meu querido, você que é pai, você que é filho, que é esposo, que é genro, que é cunhado, que é tio, minha irmã, você que é mãe, filha, esposa, nora, cunhada, tia, avó, sogra,
A boa convivência depende de cada um estar disposto a perdoar e vencer as diferenças para valorizar a família. Você entendeu? Imagina, depois de 41 anos, eu tenho um filho biológico, a Fernanda, nós adotamos. Tem um filho biológico, aí aparece uma gata linda e rouba meu filho. Levou embora. Vou brigar? Não posso. Aí eu perco ele. É amar a gata e trazê-la mais uma filha para mim. É conviver harmoniosamente. E eu sou tão feliz com ele, porque eles casaram em novembro, tiraram férias em janeiro com lua de mel e eu fui junto. Terceiro e último lugar, queridos, para manter uma família harmoniosa como a família de Jó, a prática do exercício espiritual. Jó é exemplo de pai, havia uma boa convivência, mas havia também espiritualidade nessa família. Eu vou repetir o versículo 5 que eu já tinha lido. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes. Então presta atenção nesse detalhe. Não era uma festa de final de semana. Eram dias de festa. Dias de banquetes. Quando terminava a festa na casa do filho tal, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia 10 holocaustos. Está lá, holocaustos segundo o número de todos eles, 10. Porque ele dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Talvez lá na hora da brincadeira saiu uma piadinha de mau gosto, uma bebida excessiva, então eu vou santificar os meus filhos. E Jó fazia isso? Cadê o texto? Continuamente. Jó mostrava uma preocupação espiritual com sua família. E ao fazer isso, Jó demonstrava o compromisso que ele tinha com Deus. Reunia os filhos, santificava os filhos, oferecia holocausto por cada um deles, e isso de modo contínuo na madrugada. Enquanto nós estamos cansados, descansando, dormindo, Jó estava lá com os seus 10 filhos, consagrando os seus 10 filhos para Deus. Queridos, o nosso lar precisa ser uma extensão da igreja. O nosso lar precisa de ser um lugar de intercessão. O nosso lar precisa ser um lugar de adoração. O nosso lar precisa ser um local de louvor. No Salmo 127, versículo 3, Salomão diz que a herança do Senhor são os filhos. O fruto do vem do seu galardão, o maior investimento que se pode e se deve fazer na vida dos filhos, na família, para preservar e ampliar essa herança, é procurar desenvolver com eles um relacionamento espiritual. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha não se desviará dele. A gente torce. Esqueci o quê? Quando é de pequeno, o que é? O pepino. Na igreja que eu fui pastor no Rio, um presbítero chamado Timanelli torcia as árvores pequenas e cresceram várias árvores torcidas. É de pequeno. Desde pequenininho ensinei meu filho a ser vascaíno. Mas desde pequenininho, com 1 ano e meio, eu entrei no quarto, ele estava ajoelhado na beira da cama. Porque era o que ele via constantemente dentro de casa. Jó tinha essa preocupação. Há pais que não conseguem ensinar seus filhos a amarem a Deus,
porque eles não conhecem o Senhor. Há pais que ensinam os seus filhos a amarem a Deus apenas na teoria, porque na prática eles estão bem longe de Deus. Invista na sua família, espiritualmente falando. Leva a sua família a amar a Jesus, a cultuar Deus. O Deus que ama você. Ensina os seus filhos não na teoria, mas lendo com eles a palavra, servindo juntos ao Senhor. Certa vez algumas crianças foram trazidas para que Jesus as tocasse, as abençoasse, e diz lá, os discípulos começaram a impedir Jesus, a atrapalhar, a impedir as crianças, atrapalhar que as crianças chegassem a Jesus. Lá em Marcos 10, 14, Jesus diz: deixem que elas venham a mim, não os embaraceis. Não impeçam as crianças de virem a Jesus. Muitos pais, muitos avós, tios, tias, amigos estão impedindo as crianças de conhecerem Jesus, de amarem, de cultuarem o Senhor, porque estão servindo de empecilho. Criança não vem à igreja sozinho. O adolescente não vem à igreja sozinho. Ele precisa dos pais, ele precisa de um incentivo, ele precisa que esteja trabalhando com ele. Se os pais não têm esse interesse, como é que os filhos podem ter? Nós gostamos de levar nossos filhos a muitos lugares. Gostamos de dar o melhor para os nossos filhos, uma boa educação, boa escola, alimentação, mas muitas vezes levá-los a Jesus, nós nos tornamos pedras de tropeço. Depois choramos e é o pastor que escuta: pastor, ore pelo meu filho, porque olha, largou de mão de vez. Aí a gente vai estudar o caso, é família, que não estava estruturado espiritualmente. Jó não negligenciou a vida espiritual da sua família. Ele foi um exemplo de vida espiritual para que os seus filhos pudessem viver em comunhão com o Senhor. Eu concluo dizendo: Jó estabeleceu uma escala de valores. Ele colocou a sua família em primeiro lugar. Qual tem sido a prioridade de você como membro da sua família? Qual tem sido a sua prioridade na família, você como membro da sua família? Que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado na sua vida, que você saia daqui, pai, mãe, tio, tia, avô, avó e filho, bastante incomodado para ter a sua família aos pés do Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa palavra que arde no nosso coração. Obrigado pela família que temos. Ela é um presente do Senhor para a nossa vida. Muito obrigado. Permita que nossa família esteja servindo a Ti. Como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas faça de nós, de cada um de nós, como pais, mães, filhos, irmãos, cada um de nós, faça de nós instrumentos para começar em nós essa mudança dentro da nossa família. Eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém.